Olhem, muito boa tarde a todas e a todos e parabéns por terem vindo com esta chuva, porque o Benjamin, isto agora, as tempestades vão alternando em nomes de homens e mulheres, desta vez é o Benjamin. Vai chover hoje bastante, pronto, esperemos pela próxima. Antigamente, entre aspas, era só, está muita chuva, está pouca chuva. Agora sabemos com antecedência que vem, a que horas é que começa, a que horas acaba e tem um aumento por cima. Nada melhorou, não é? Nada melhorou, até cria maior ansiedade e não há surpresas. Nós hoje juntámos aqui duas pessoas que não se conheciam. E portanto, nós gostamos muito destes emparelhamentos em que o que liga as pessoas não é o facto de serem conhecidas, mas é terem algumas coisas em comum. E antes até de prosseguir, dizer que às 5 horas temos aqui uma conferência com o filósofo Sousa Dias, que escreveu de propósito durante estes últimos meses e de novo, segundo ele, mas está muito contente, sob o título do Humano, Pós-Humano e Pró-Humano. E está tudo muito bem ligado, porque de certeza que aquilo que ele vai dizer, que vai ser uma conferência pré-preparada, de uma forma muito rigorosa, portanto, achamos que estava tudo ligado, para além de não termos calendário, mas achamos que fazia sentido. A exposição que aqui temos, e portanto, esta conversa, demos no nome de conversa, porque não queríamos que fosse nem colóquio, nem debate, nem conferência, está relacionada precisamente com esta exposição, que é de uma fotógrafa que nós muito admiramos, que é a Luísa Ferreira, que tem um lastro muito grande de currículo, muito avantajado na área da fotografia, mas também do pensamento sobre a fotografia. E nós encontramos-nos, acho que foi ano passado, em Braga, e estávamos a pensar quem é que poderia vir a ser a fotógrafa ou fotógrafo convidado para nos representar nos encontros da imagem 2025 e, portanto, nós decidimos que seria a Luísa. A Luísa tem uma enorme, uma obra extensíssima. Aliás, ela teve agora o prémio da melhor exposição do ano passado pela Sociedade Portuguesa de Autores, que é a exposição Intimidade, e pronto, e na folha de sala está o seu currículo, portanto tem uma folha de sala para levar, que tem textos associados à exposição, e ela pensou logo nesta exposição. Portanto, era uma exposição que ela não tinha produzido ainda, que gostava de mostrar, e quando fez essa sugestão nós percebemos que fazia todo sentido. Portanto, acolhemos com muito contentamento. Porquê? Porque é a Agostina é uma escritora do Porto. Se não fosse do Porto também valeria, mas o ser do Porto é uma, digamos, não o termo económico, é uma mais-valia. Portanto, trazia alguma coisa mais. Porquê? Porque ela não é ser escritora do Porto. Tudo remete muito para ela, para a maneira como ela vivia a própria cidade. Toda a mítica que anda em volta da casa da Agostina. Portanto, a maior parte das pessoas nunca lá foram, mas a casa da Agostina. Porquê? Porque sabemos onde é que ela é. Está ali à beira do rio, está ali naquele coração muito particular e muito especial da cidade do Porto. E nós sabemos que a Luísa tem uma obra com uma grande sensibilidade. Aliás, a exposição que ganhou o prémio da melhor exposição chama-se Intimidade, e ela pega na escritora por um lado que não nos é o lado mais conhecido. Isto é uma Agostina, uma mulher de idade já, não diria avançada, mas uma mulher de idade, sei lá, eu sou uma mulher certa altura acumulamos este bem extraordinário que é a idade, que é um privilégio.
tivéssemos ido, já tínhamos ido, já tínhamos morrido, e era uma pena. Estávamos agora aqui. E a Luísa, claro, ela depois vai falar desta relação, apanha a autora de uma maneira muito particular, direi muito privada, mais do que íntima, é uma forma privada de nos trazer a escritora. Depois, bem, eu diria que chegaria a estar aqui a Luísa a conversar sobre o seu trabalho e a sua relação com a Agostina. Também devo-vos dizer aqui, a relação interessa-nos muito. E então aí, obviamente, pensei na Dália. E na Dália porquê? Não é por ser amiga, não é por ter sido minha colega já no tempo dos Afonsinhos, não é? Começar em Gaia, não é? Por acaso com o Silvestre Pestana lá, então hoje me lembrei disso, que também foi nosso colega na escola, portanto em Gaia, isto há 30 e muitos anos. Sim, há 30 e muitos anos, portanto, como vêem, isto são gerontes, não é? Claramente estão aqui com uma equipa rodada da vida. E lembrei-me da Dália, porquê? Porque a Dália tem uma maneira de, e temos aqui pessoas inclusivamente para quem a Dália produziu textos, tem uma forma encantatória de pegar nos autores, nos textos, nas ocorrências, e achei que as duas casavam muito bem. Achei que as duas vão muito bem. São dadas, portanto, são pessoas que são dadas e, portanto, é por isso que elas estão cá hoje, a conversar sobre a Agostina. Não vai ser uma sessão de análise literária, nem se vai pôr com certeza a Agostina no divã, porque eu acho que ela não era de divã, a não ser para dormir ou fazer as suas cestas, mas, portanto, achamos que estas duas pessoas que não sabem o que é que cada uma vai dizer, o que também é um privilégio para nós, portanto, elas acabaram de se conhecer, mas há uma coisa que se chama intuição, que nós temos, dizem que as mulheres têm mais que os homens, felicidade nossa, é assim, eu acho que as duas têm a ver uma com a outra. Portanto, em conversa com o João, portanto, esperemos que sim, para não me contrariarem, não se zanguem, está bem? Não se contrariam muito. Temos aqui muitas testemunhas e pronto, desejar-vos uma bela tarde. Depois, se tiverem oportunidade de assistir à conferência do Sousa Dias, que é também um apaixonado, um aferventado com as ideias que vai construindo, será um prazer. E temos mais duas exposições, uma de cada lado, completamente diferentes, mas com tantas coisas ligadas. E, portanto, agradecer-vos muito terem estado cá. Finalmente, não é uma campanha de marketing, a Luísa vai fazer isso, mas eu farei melhor, porque ela vai ter problemas de dizer quanto é que isto custa. Portanto, temos aqui um facsimile daquela obra que está lá atrás, com as fotografias da Luísa a preto e branco, um objeto lindíssimo, custa 15 euros, está aqui disponível, porque a arte também come, não é? Também bebe, e, portanto, eu acho muito bem que os artistas possam tornar acessível o seu trabalho e que não seja a questão económica que afaste a posse de um objeto que seja testemunha de um projeto. E, portanto, muito obrigada às duas, está bem? E esperamos que isto aqui, 1 ou 2 anos, vocês voltem cá, quem sabe com um projeto conjunto, está bem? Eu ia dar a palavra à Dália, que se quiser pode dizer alguma coisa de si própria, mas há aqui algumas pessoas que conhecem a Dália, não precisam dar uma introdução, mas tu fazes isso acontecer com o tempo. Sim, claro. É a convidada. Não. Vai me ajudar. Porque não é a convidada, não. Não, obrigada. Ora, sobre a minha pessoa, não valerá a pena dizer nada de especial, acho que a maioria me conhecerá, enfim, sou da área da literatura, isso talvez convenha referir, e há muito tempo, realmente muito envolvida e muito apaixonada pela obra da Agostina Bessa Luís,
Devo dizer que quando a Manuela me falou desta conversa, eu pensei, bom, eu sobre fotografia, além de gostar muito e de ter, enfim, uma grande vontade sempre de interpretar e até de escrever a partir de fotografias, na verdade não sou da área e, portanto, nada terei a dizer para além daquela coisa de que é bonito, é muito bonito, é muito bom olhar e é muito bom perceber a Agostina apanhada em flagrante, como diria o Fernando Pessoa, em flagrante litro. Neste caso não é com o copo na mão, mas é apanhada numa série de coisas que são efetivamente da sua intimidade. Eu devo dizer, portanto, prevenindo também as pessoas e, por outro lado, confessando esta questão que pode trazer um olhar um bocadinho parcial, eu não conheci tão bem a Agostina quanto a nossa artista, a nossa fotógrafa, mas conhecia razoavelmente em termos de contacto de trabalho, porque durante 20 anos dirigi uma associação cultural que tinha como missão, chamado Ensino Sénior, um projeto que hoje já não estão um bocado esgotados, mas teve um papel de facto importante, numa associação cultural chamada Mudam-se os Tempos, e a Agostina Bessa Luís era a aluna número 1. Portanto, a Agostina Bessa Luís foi a aluna número 1 dessa chamada Universidade de Ouro Sénior, que contava com uma série de gente muitíssimo interessante, mas realmente a Agostina era a primeira. E o que é que isto implicava? Implicou algumas coisas curiosas sobre as quais eu irei falar, mas sobretudo uma convivência durante um período relativamente longo. Ela só morreu em 19, portanto durante quase todos os anos havia um chá, havia uma conversa, havia uma ida lá para uma pequena tertúlia, e nessas circunstâncias eu tive a oportunidade de conhecer uma Agostina que revelou muitos pormenores curiosíssimos. Se calhar terá muitos mais do que eu a revelar, mas há um que acho absolutamente importante, e não é pôr a Agostina no divã, mas é perceber este lado da criatividade, da inquietação, da capacidade de estar sempre a dar um passo mais além. A Agostina Bessa Luís, perante uma plateia de senhoras com quem ia tomar chá, portanto mais ou menos da idade dela, mais do que da minha, disse: eu estou aqui, sou escritora, mas o que eu devia ter sido era guionista de cinema. Eu gostava era de fazer guiões, porque o Manuel Oliveira faz uns guiões horríveis com os meus livros. Aquilo era uma amassada, se ele me deixasse fazer os guiões, não era aquela coisa. Isto disse-se assim, dito de forma desabrida, como ria-se no meio. E depois disse: e eu tive uma paixão enorme na minha vida, todos sabemos que não estava a referir-se ao marido, é outra história, mas tive uma paixão enorme que foi o Orson Welles. Eu adorava o Orson Welles, adorava aqueles filmes dele, e um dia consegui que um conhecido, por intermédio de um conhecido comum ou de alguém, que enfim, ser apresentada ao Orson Welles. E eu ia-me oferecer para lhe escrever guiões, porque eu queria escrever guiões para aquele homem, para aquele cineasta. Eu adorava aqueles filmes, e não é que ele teve o desplante de morrer no dia em que pronto, então o Orson Welles teve o desplante de morrer e já não o conheceu, e a sua carreira de guionista ficou para sempre sabotada. Ora, mas isto é interessante para percebermos este lado, eu diria, atrevido, profundamente atrevido, ao mesmo tempo que é profundamente clássica. E isto faz-me lembrar aquelas frases, não é, até de algumas gente das vanguardas, é preciso ser absolutamente moderno, mas aparecem depois outros, como é o caso do contemporâneo Rubenac, contemporâneo da Agostina, que dizia: eu sou absolutamente clássico porque eu sou absolutamente moderno. Portanto, esta questão, a oposição entre a voz mais antiga, a que nós poderemos chamar clássica, embora não seja exatamente a mesma coisa, e a voz mais moderna, afinal o que é ser moderno, afinal o que é ser contemporâneo, o que é ser contemporâneo de nós mesmos, nosso contemporâneo, o que é isto, qual é o atrevimento que se tem que ter, qual é o passo mais além, o atrevimento de pensar. Portanto, e eu penso que aqui depois poderemos falar mais sobre isto, mas enfim, o que eu penso, o que acredito que vos possa trazer de alguma, porque mais uma vez a escrita da Agostina, como ela é muito conhecida, aquela letrinha muito certa e muito gráfica, que também é um convite à própria
compreensão uma ausência de emendas, muito pouca emenda, aí pode estar mais próxima de algum Camilo, que escrevia também com relativamente pouca emenda e com velocidade, muito longe da escrita do Eça de Queiroz, que era cheia de emendas e mais emendas. Mas aquela letrinha, ao mesmo tempo, não precisamos ler nada do que lá está. É bonita, é muito bonita. E é uma disciplina. E a Agostina dizia, a propósito da escrita, uma citação que me parece que é bastante eloquente: escrever é isto, comover para desconvocar a angústia e aligerar o medo. Se pararmos um bocadinho para pensar, se escrever é isto, então vamos escrever infinitamente e nunca mais vamos parar de escrever. Que é um bocado o que ali nos aparece, é uma escrita contínua, que foi sempre a escrita da Agostina. Os romances da Agostina não começam nem acabam. São um contínuo, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma. Eles pegam, as histórias não terminam, as histórias começam, recomeçam, mudam de nome. Um dia chama-se de uma maneira, outro dia chama-se de outra, mas na verdade aquilo é um murmúrio infinito da própria escrita, e se repararmos até graficamente parece que está um pouco assim representada. Ela deixou dito isto do livro de honra da universidade, e eu trouxe por uma razão que já passo a expor. Ela escreveu, com essa dita letrinha lá no livro de honra: estou na Universidade de Ouro Sénior, onde reservo lugar e disciplina. O que resolveu dizer-nos, na primeira, nós todos, enfim, achando que a Agostina era para nós, enfim, todos nós prestando uma certa homenagem e achando que tínhamos ali uma escritora que nos honrava, ela virou do avesso. Era ao contrário, não era falsa modéstia, mas era ao contrário daquela vaidade para nada que nós infelizmente conhecemos em muito boa gente. Ela escreve que está na universidade, portanto, uma associação cultural, não é? Onde reservo lugar e disciplina. A minha presença será permanente, para não dizer eterna. Os passos levam todos ao coração das letras, que é o princípio da memória da qual se tira a criação e a obra. Isto dito assim, num contexto das senhoras com quem ela ia tomar chá, deixado escrito assim no livro de honra: agradeço a amizade com que me receberam, agradeço a minha qualidade de aluna nesta casa. Nós estávamos a prestar-lhe homenagem e ela presta homenagem, vira isto ao contrário, e é esse lado que eu acho que também está aqui. É um lado de dentro, é outra narrativa, se quisermos. Trouxe também para lembrar, enfim, para dar um bocadinho umas pistas do que possa ser uma compreensão maior da escrita e, neste caso, da escritora, da autora, se bem que estas relações entre autor e obra têm sempre aqui uma série de alçapões. Mas há uma ideia que me parece que pode ser valorizada em relação à Agostina, que é esta da alegria. Eu recordo-me quando a Agostina ia às escolas, deve haver aqui mais quem tenha tido essa experiência. Ela ia às escolas, enfim, ia fazer conferências. Houve uma fase em que até à escola de Gaia, onde o Sr. Gaia, o Liceu de Gaia, foi a Agostina, foi Manuel Oliveira várias vezes e foi também o Eugênio Andrade. E os alunos gostavam imenso da Agostina, porque ela era uma senhora de uma simpatia e de uma conversa interminável. Passava um bocado, estava tudo a conversar com ela, e ela a conversar com os meninos e com as meninas, e muito bem. Ia explicar a civil ou não explicar, depois havia uma dificuldade que era perceber a obra, mas era outra coisa. Mas a conversa com ela era facílima. E depois, já não era tão fácil às vezes com os escritores cujos textos à primeira vista eram mais cativantes, como era o Eugênio Andrade, mas era uma pessoa que tinha um feitiozinho quando estava com a dita zebra que ninguém podia aturar. E os alunos, né, reagiam e diziam: mas então, esta senhora é tão simpática. É verdade. Ela tinha uma comunicação efetivamente simpática e alegre ao mesmo tempo. Este livro, A Alegria da Comunicação, é um dos primeiros, enfim, é uma tese, ainda foi orientada pelo António José Saraiva, é uma tese da Silvina Rodrigues Lopes, uma das nossas grandes académicas, com o trabalho sobre Agostina Bessa Luís, e o título que ela lhe dá, na altura foi um bocado escandaloso, porque isto é uma coisa escandaloso, estranho, não digo escandaloso, estranho, que é a alegria da comunicação, a ideia de que a escrita da Agostina tem por trás uma alegria da comunicação, que é também a alegria que ela tem, que ela tinha enquanto pessoa. E nesse sentido, quando falamos de intimidades, quando falamos
de uma abordagem fotográfica da escritora em que se lhe apanha este lado profundamente humano e profundamente sensível, eu acho que estamos no território da alegria da comunicação. E parece-me, para a Agostina, será justo dizer que toda a sua escrita é uma alegria, ainda que não tem que acabar tudo bem, até pelo contrário, acaba muitas vezes mal, porque só há uma maneira de acabar, que é mais ou menos mal, porque parece que é assim a nossa condição. Mas a comunicação, a escrita, é ela em si mesma um gesto de alegria. Diz a Hélia Correia que há escritores e há a Agostina. A Agostina é única. As condições de existência da Agostina não são as nossas condições humanas. Há outra coisa nela. Portanto, também não há morte nela. Esta abordagem da Hélia Correia é dada por pano para mangas, mas é interessante. É interessante percebermos como é que há tanto dentro, há tanta coisa dentro, que nós, eu digo, há pouco estávamos a conversar, estávamos a conversar, e eu dizia que se calhar o tempo da Agostina é por vir ainda, porque à medida que o tempo passa, ela vai ficando melhor, vai ficando, o que ela diz, até as suas sentenças, algumas delas que nos arrepiavam um bocado, parece que ganham valor, porque a distância e o mundo e aquilo que parece que afinal não mudou tanto assim, ou se calhar as ilusões que nós fomos perdendo, e lemos algumas frases da Agostina e dizemos, afinal, esta velha Sibila dizia coisas que daqui por 1000 anos ainda valerão. Gonçalo M. Tavares, para falarmos do nosso muito contemporâneo que esteve aqui numa sessão memorável. A contradição em Agostina é uma forma de liberdade, que vem do prazer da linguagem e do prazer do pensamento. Os livros de Agostina formam uma obra única, uma máquina trituradora de grande clareza, inteligência e inconformismo. A ideia de Agostina é tão simples quanto isto. As coisas não têm que ter só dois lados, o sim e o não, ser ou não ser. Para ela, se calhar pode ser e não ser ao mesmo tempo. A contradição, ela é contraditória e assume essa contradição de um modo que por vezes nos surpreende e que nos deixa, mas afinal é que ela quer chegar. Mas afinal isto é para concluir o quê? Nada, se calhar não é para concluir nada, é mesmo para ficar assim. Se calhar é mesmo para não morrer nunca, se calhar. Ou já está morto, não sabemos. Então, esta postura na leitura da Agostina é uma coisa que também tem que ter esse olhar com que se observou uma casa, se observou uma nascente de água, percebi ali uma mina de água, parece-me um lugar de água. Um fontanário. Eu acho que é preciso olhar para a Agostina com esta atitude de deixar correr. E quem é que manda na água? Quem é que manda no rio que corre e na maneira como os regatinhos vão todos juntar-se? Ninguém manda. Vamos deixar correr. E ao ler Agostina, se não nos lembrarmos do nome das personagens todas, paciência, que aquilo é um monte de gente, parece aquelas fofoquices da porta das aldeias, é impossível, nem apontar no papel, nunca mais. Então, vamos deixar isto correr e vamos deixar como que uma alucinação de leitura, como pode ser uma alucinação de imagem, vamos deixar sem pedirmos ao texto que nos diga qual é o caminho, qual é a porta de entrada, para onde é que não é. Não há mapa. Vamos deixar. E deixar que aquilo ecoe, e comece a ecoar dentro de nós. E penso que esta leitura em vórtice, se quisermos um bocadinho em espiral, favorece uma autora como a Agostina, como favorecerá outros, que são autores pouco dados a uma limitação muito organizada, muito estruturada. Quem quiser fazer isso ao Dostoiévski também se vai dar mal, por exemplo. Bom, um bocadinho do texto da Agostina, que vem um pouco ter com as suas flores, com as suas fontes, as suas nascentes de água e as flores da Agostina. É um bocadinho de um livro que é um dos mais complexos que ela terá escrito, complexo ou dos mais polémicos que ela terá escrito. É um livro que eu gosto muito, onde ela diz a certa altura que uma frase que me ecoa muitas vezes na cabeça. Ela fala dos meninos de ouro, que são os meninos da geração de ouro, que os meninos do Campo Alegre dos anos 20, da geração da Sofia, do Bernardo, dessa gente,
do Francisco Sá Carneiro, e ela diz a certa altura: prometeram-lhes a felicidade, prometeram-lhes, eu estou a citar de cor, prometeram-lhes um futuro dourado e criaram uma geração de infelizes. A ideia é esta, eu estou a citar de cor, penso que a citação não estava exatamente. No fundo, ela reflete sobre o que é que se promete, o que é que se espera e a construção do que acaba por ser, na perspectiva da Agostina, uma geração, como dizem os franceses, de bons arrières. É gente que depois não consegue dar o passo, não consegue erguer, não consegue ser quem é, ou não consegue existir de modo coerente com os seus pressupostos. Porque lhes prometeram demais, prometeram-lhes que iam ser felizes, que iam correr. E o livro é muito, nesse aspecto, os meninos não vale a pena lá voltar. É desapiedado nessa compreensão e se calhar... Bom, no final, já muito perto do fim do livro, ela fala de uma flor, fala das jeresianas. Nos lugares remotos do Jerez, há uma planta que produz um lírio azul, planta endémica e maravilhosa. Não sei se se encontra na Serra Amarela ou nas ravinas das terras do Douro. Pode crescer nos fogos abrigados pelo mosteiro beneditino de que foi defesa a fronteira. Não sei, penso nela conhecendo um olhar que a terra ergue das suas profundezas e que nos empresta para que os segredos novos nos sejam apontados. Pois é a terra quem nos persuade aos caminhos que ela tem, ainda invioláveis. Um lírio azul, que parece perdido nas alturas roqueiras, é talvez algo mais do que a íris guacieri, é um olhar que nos vigia, passe a candura poética. E o texto continua, eu vou escusar-me de o ler todo, mas há uma parte final que eu vou salientar. Desde que se atingem as vertentes das jeresianas, um ser humano dissolve-se num outro como uma gota de orvalho cintilante, dizia o meu poeta, assim como disse às vezes Deus, que às vezes Deus dá o sinal de que passa pelas trevas distantes e tudo se imobiliza, cóleras, segredos, vento que desta serra, ecos das torrentes, palavras que descem como torrentes, tudo. E um amor imenso paira e reconcilia todas as coisas. Velha amiga que é a terra, ela não nos decepciona e poderemos durante milénios chamar nobre a raça humana. Se uma lágrima descer sobre estas linhas como um fio de prata, é porque existe consolação até ao último homem que por último desaparecer. Quando a terra rolar à volta do sol, com noites e manhãs, e só talvez o lírio jeresiano olhe e pense no seu seio de cinzas. Enfim, peço desculpa pela leitura um pouco, mas é que de repente paramos a ler este texto e dizemos: quem escreveu isto traz uma voz muito profunda, muito, que pode estar numa chávena de chá, que pode estar num toquezinho, arranjar uns lençóis antigos e com esta, mas não interessa, a voz é a voz sibilina, bem capturada, acho eu, no trabalho que o Lisa fez. Bom, e passo a palavra a quem de direito, porque aqui o trabalho criativo não é meu, eu estou a dar assim só umas pistas para ajudar a ligar pontas. Luísa, o trabalho é assim. Olá, queres fazer uma coisa? Tens de ter o microfone. Não, mais vale usar o outro. Usas esse, Luísa. É só desligar. Olá, não vou estar a falar sobre mim, a Manuela já apresentou e eu quero mais falar um pouco sobre a Agostina, também porque foi uma pessoa que eu tive imenso gosto e prazer em conhecer. Foi um pouco por acaso, sendo eu fotógrafa, ter tido a oportunidade de ir fotografar a casa dela em 1997 para a representação de Portugal na Feira de Frankfurt, na Feira do Livro de Frankfurt. Fiz uma série de retratos de escritores e foi assim que entrei a primeira vez na casa do Gólgota, da Rua do Gólgota. E também foi aí que recebi o livro que dá o título a esta exposição. A vida levou-nos
à Grécia, a Rhodes, no âmbito como convidadas de um congresso das mulheres da cultura do Mediterrâneo. Até aquele momento nunca tinha percebido que havia 25 países da cultura do Mediterrâneo. Nunca gosto de me contar. E estivemos lá 11 dias e tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor e desenvolver algo que perdurou mais tempo. Até aí não tinha havido muitas oportunidades, a não ser aquele lado mais profissional enquanto fotógrafa. E durante esses 11 dias foi incrível, eu raramente a fotografei, queria ouvir as suas histórias, porque ela era uma contadora de histórias incrível e eu adorava ouvi-la e, portanto, a máquina estava quase sempre no bolso. Fiz algumas fotografias, mas não muito no sentido de estar a explorar aquele lado, estou aqui, quero fotografar tudo. Não, nada disso. Se calhar se fosse hoje com o telemóvel, que uso mais quase como um diário, teria tido mais fotografias desses momentos. Temos ali, só refiro isto porque aquela fotografia ali é o Val das Borboletas, que está na parede branca, e coloquei o Val das Borboletas em Rhodes porque nós fomos lá porque a Agostina queria ver as borboletas. E então eu tenho aí a fotografia e está um livro, que é o livro da Agostina, que tem uma dedicatória que fala precisamente nas borboletas, e é por isso que eu pus essa fotografia. Desculpem, isto é difícil, porque está com o microfone e eu quero ler aqui. Não sei se vou conseguir, mas vou conseguir. Obrigada. Eu vou ler, este livro é um livro muito importante para mim, da Agostina, está sempre em cima da minha mesa, no ateliê. E, curiosamente, tem aqui um texto que chama-se Dicionário Imperfeito. Agostina por Agostina. Eu não dou sossego a quem me ouve, não deixo que parem no dia santo, porque ponho pedra firme até na água e projeto na criança de mama e pingo de azeite na porta perra e juízo no louco que se faz desentendido e diz: isto não é comigo. Não sou vaidosa, sou contente, sou feliz e agradecida dos meus dotes de coração, dos meus talentos, da luz dos meus olhos, da saúde física, do vigor moral. Bens momentâneos, bem o sei, valores falíveis e facilmente dispersos no tempo. Mas é nesta alegria, nesta exaltação vital, que está o meu cântico à vida, humano e, contudo, esplêndido, divino e, contudo, humilde. Eu não sou justa, ajuizo as coisas. Eu e a justiça somos pura coincidência. O facto de isto se repetir faz talvez o prodígio, mas não a certeza. Nunca me senti cansada de escrever o humano, precisamente porque participo de tudo o que é humano. Nunca me senti marcada na misteriosa contradição com o comum dos outros. Nunca experimentei o sentimento de estar à parte, de estar isolada. Eu consigo participar da despreocupação dos momentos vividos e posso revelá-los pela palavra, sem que eles se alterem e se intensifiquem pela observação. A minha obra é portuguesa, constituída por sentimento e gente, portugueses até à medula. Tudo o que eu escrevo se destina a interessar as pessoas na sua própria entidade. Daí, muitas vezes, ela ter um efeito devastador, a obra e a pessoa que a produz. Sobretudo a pessoa, devo dizer. Eu desmarco os outros da rotina, espanto a manada, depois os efeitos são maravilhosos, combinam com a imortalidade. Se eu não sou poética, apesar de dizerem que sou, cada vez com mais veemência e singular teimosia, sei descobrir nas coisas comuns uma direta via
que as leva ao coração, que as torna capazes de serem mais doces do que a lírica, de mais melodiosa. Não quero como assunto nada de extravagante, mesmo com timbre de lírico. Não quero brilhar nem convencer, coisa que os poetas querem muitas vezes. Quero ser sóbria, de palavras, constante de gratidão, verídica de fidelidade para quem confia em mim. Para mim é fácil ser verdadeira quanto à minha insinceridade. Eu quis ler este livro da Agostina porque, pelo que tive a oportunidade de a conhecer, acho que isto está muito, claro, foi ela que escreveu, mas acho que está muito verdadeiro e muito interessante. E eu não queria estar aqui a contar histórias sobre as fotografias ou sobre o que ela me foi contando. Gostava de dizer apenas uma coisa que aconteceu em Rhodes, que lhe fizeram uma pergunta sobre a questão do amor, uma das pessoas portanto, do Norte da África, e ela disse que o amor era uma coisa muito recente, portanto não se podia falar muito sobre ele. Eu achei fantástico, realmente, porque muitas vezes esquecemos que o amor ainda não é uma coisa para toda a gente na sociedade, no mundo. Não sei, querem fazer alguma pergunta? Eu não queria estar aqui a falar. Trazia mais coisas. Mas pode estar à vontade. Não vos estou a incomodar a ler. Pronto, aqui tenho este texto que está na folha de sala, está um certo aqui, que era um livro também que íamos publicar. Ela escreveu sobre a água e deu-me o manuscrito, quer dizer, datilografado, para ir pedir à Bertrand, que estava na altura a Zita Seabra lá, com fotografias minhas. Isso não aconteceu, mas eu guardei aquilo, porque ele nunca pediu para o devolver, e tenho lá, talvez um dia aconteça esse livro. A água foi sempre e será a representação divina. A representação divina que defende os povos da exterminação. A água, como símbolo de riqueza, foi substituída por uma coleção de símbolos, como o petróleo, a abundância programada dos alimentos, o crédito fácil, mais temível do que a antiga usura. No entanto, a água continua a marcar os limites da fé nas coisas abençoadas e fecundas. Por muito maltratada que seja, conspurcada por escórias, maltratada na sua pureza, ela permanece como alegoria de justiça e de prosperidade. A água como filtro do amor, não são raras histórias em que a água contribui para criar uma atmosfera amorosa. Em muitos também dos seus textos, dos seus livros, há sempre uma história de amor. E nós vivíamos entre histórias de amor, não é? E muitas das histórias que ela também me ia contando tinham a ver com o amor ou o desamor. E por falar em amor, aqui temos também as mãos da Agostina, mas no Leporello, que eu até pensava mostrar-vos em grande e ir buscá-lo ali, mas não sei se vai dar tempo. Temos as mãos do Alberto Luís, o seu marido, como aqui também é o Alberto Luís a endireitar o ursinho para eu fotografar, ou ali as mãos da Agostina com os anéis. Algumas destas fotografias foram também para ir ao encontro da delicadeza e da ligação com o gosto pelas coisas bonitas e pelas joias, e sempre combinar bem a roupa com os sapatos. Havia toda uma delicadeza no seu estar, no seu vestir-se, como ela se apresentava aos outros. E o seu jardim também, uma riqueza absoluta para alguém que vive numa cidade como o Porto, ou como qualquer grande cidade. O Santo António também muito importante, e curiosamente também fotografei na altura uma carta que
que a Maria Vieira da Silva lhe tinha escrito, porque a Agostina enviou o Santo António para ela recebeu o Santo António no dia 13 de junho, que era o dia do aniversário da Vieira da Silva, e o Santo António também é dia 13 de junho, e depois a Maria Vieira da Silva enviou-lhe uma roseira. E, portanto, isto é uma coisa que eu acabei por nunca lhe perguntar, às vezes estive lá no jardim, se as rosas dela, porque eu também fotografei as rosas, acabei por não pôr aqui, se as rosas dela vinham dessa roseira oferecida pela Maria Vieira da Silva. Não sei se vinham ou não, mas o Santo António está de costas, porque já toda a gente o viu de frente muitas vezes, não é? E por isso que eu escolhi umas de costas. Exatamente, os santos não têm costas. Eu não sei, eu só vou ler mais uma frase, que também é deste livro aqui, e que me ajudou bastante numa dada altura. E que também está na exposição. Assim como este texto da água também está na exposição. Obrigada. Fim. O que resta é sempre o princípio feliz de alguma coisa. E esta frase penso que é fantástica e ajuda-nos. Sempre que há um fim, há um princípio feliz de outra coisa. E eu acho que a Agostina ia gostar desta exposição e isso dá-me uma alegria. Não sei. Não querem, antes de conversar, perguntar sobre coisas? Eu só queria ainda dizer uma coisa, esqueci-me. Portanto, no Leporello, as fotografias que estão lá foram realizadas em 2002 para o livro da Agostina. Portanto, é tudo as suas raízes, de onde ela veio, portanto, a sua origem, para depois o Porto. E a questão da água também está no livro. E só há isto não é importante, mas por acaso há uma fotografia que é depois eu não posso mexer. Eu prefiro segurar as mãos sujas. Isto não pode ir no papel fine art, é papel. Enfim. Bom, mas aqui eu vou mexer. Bom, então as pessoas no fim também podem ver ali, talvez seja melhor, porque lá atrás não se vê. Eu sei isso. Mas se ainda tenho tempo, posso falar do livro. Desta peça. Porque as situações da casa dela, eu acho que as pessoas conhecem, percebem, mas queria mostrar aqui. Portanto, eles tinham esta relação de cumplicidade de o Alberto Luís, seu marido, revia os textos e, portanto, isto foi um dia até à noite, estavam ali a falar sobre o que é que estava mal. Eu não me lembro se havia, penso que não havia muita coisa mal, mas pronto, é muito interessante ser feito com o marido. Ela a beber água numa fonte, imaginar a Agostina a beber água num dia de verão numa fonte também é assim. Já nem me lembrava desta fotografia. Portanto, há uma série de fotografias que eu descobri ao fazer a exposição para aqui, porque estive a ver fotografias no meio de à volta de 40 filmes. Eu acho que são mais, mas pronto, não gosto de exagerar. E descobri coisas que nem me lembrava, como por exemplo ela a beber água na fonte. Aqui mais uma vez a sua caligrafia, um dos seus retratos aqui ao longe, porque esta mesa também era muito curiosa, redonda, onde ela tinha um candeeiro só sobre a mesa. Não era a única mesa onde ela escrevia, mas via-se através de uma das portas de jardim, aquelas portas com quadrícula, o vidro é todo em quadrícula. A porta tem os vidros pequeninos. Os pinheiros, a Agostina a fotografar-me. Nem sei se ela fez a fotografia, mas é interessante, também não me lembrava que existia isto. Aqui a tal mesa vazia e nesta já se vê,
portanto, o tal candeeiro. Mas não é isso que é importante, é mais a ideia daquilo que está lá, mas não está, porque não sabemos o que é que está nos textos. Pronto, uma das origens e uma das outras mesas em que ela também escrevia na sua biblioteca e onde também lia imensos livros, a questão do mar. Aqui a escola onde estudou, o colégio onde estudou, o Douro e as montanhas do Douro. Enfim, mais a sua escrita. É mais ou menos isso. Não vou falar sobre todas, mas queria um bocadinho falar sobre isso. Deixa aqui. E talvez possamos abrir a conversa. Ok, pronto. Então agora, para quem quiser colocar alguma questão. Obrigada. Eu não era, quer dizer, é colocar uma questão, mas aquilo que nós gostamos nesta exposição, aliás, tudo começou com a água. Nós estávamos a preparar um projeto sobre a água e eu acho que a Luísa nem tinha ideia de desenvolver isto, depois água, deixa-me ver o que é a da água. Deixa-me ver se há algum projeto que tenha água, e lembrou-se da água da Agostina a ver água. E, portanto, isto é muito sugestivo como é que nascem alguns projetos conjuntos. Eu lembro perfeitamente, porque queríamos também aproveitar os encontros da imagem para integrar já a água, depois esse projeto não foi para a frente nessa altura, veio agora, mas como é que, pegando-se numa coisa que não tem nada a ver, se chega depois a um projeto que acabou por ser produzido aqui. Depois, quando a Luísa falou neste contacto direto com a escritora, eu tenho uma grande curiosidade sempre, eu acho que toda a gente tem, que é conhecer a pessoa para além da persona que é o escritor. Não é cosquice, embora eu não ache nada má a cosquice, desde o momento que não seja maléfica, mas é dar carne e sangue a estas pessoas que às vezes nos parecem que pairam e que são só almas, não é? Ou são só pensamento, ou são só espírito. E neste caso, acho que esta exposição, não é? Que é muito sensível, e também o depoimento da Dália, por exemplo, no meu caso, abalou, no melhor sentido da palavra, a imagem que eu tinha sobre a Agostina. Sempre que ela aparecia nos meios de comunicação social, tinha aquele ar muito austero, muito como se fosse... Eu digo conservador. Sim, um ar muito preso, fechado, contido. Depois estes testemunhos, estas fotografias, dão-nos o outro lado. Portanto, era só este elemento que nos levou a aderir e quero também dizer qual foi o processo que chegou, que desagou, que desagou nesta exposição. Portanto, alguma questão que queiram colocar? Podes. Eu só queria agradecer esta Foi feedback para saber melhor. As fotografias são muito bonitas, obrigada. O que a Dália também falou foi muito interessante. Eu que conheço mal a Agostina, mas gosto muito, há um bocado reforçar o que a Manuela está a dizer. Conhecermos um bocadinho para além do que está nos textos é muito interessante. Muito interessante. E saber que vocês privaram com ela, só você ficar com inveja. Uma inveja boa, não é? Bom, que estas fotografias suscitam-me imensas perguntas, nomeadamente quais as que a Luísa gostou mais de fazer. Aquele chazinho vermelho, chá de quê? Era o chá preferido dela, não era... O chá há de ter sido o chá que ela escolheu para beber, não me lembro qual é o chá, já é de 2003, é muito longínquo no tempo. No entanto, eu acho que também o chá parece uma escrita e aquela toalha era muito uma marca também da casa e por isso eu ter colocado aquela fotografia, não a pensar propriamente qual é o chá, mas ela bebia muito chá, sim.
porque as várias vezes tomámos chá, mas não me lembro qual era o chá. Desculpa. Era uma pergunta difícil, eu sei. Pois, se calhar sem resposta, não é? Exatamente, exatamente. Mas não querem falar um bocadinho, eu tenho bastante curiosidade sobre o sentido do humor da Agostina. Vocês Bom. privaram com ela, não sei se querem e podem partilhar para nós. Eu assim, não gosto de partilhar pormenores do que. Não vou falar das coisas que ela me contava, como é óbvio, e, no entanto, ela tinha um humor fantástico. E eu não gostava nada quando certas pessoas, quando eu dizia que ia ter com a Agostina, às vezes ia almoçar com ela em Lisboa, íamos ao Grêmio Literário, ela gostava de ir lá, levava-me, e eu adorava também. E eu não gostava nada que as pessoas dissessem coisas como há bocado vocês aqui disseram, dissessem mal dela. Porque as pessoas, quando a pessoa não é dentro, não sei, uma determinada atitude, põem uma etiqueta, põem um rótulo, e isso é muito desagradável. E por isso também acho que este texto dela, e outros, claro, mas esta Agostina por Agostina, também a define muito bem e mostra a mulher forte que ela era. Agora, não sei, lembra-se de histórias? Eu até já preciso. Como eu isto posso Pega, ligar? não, é por causa da gravação. Eu, em relação à Agostina, eu devo dizer que tive alguma dificuldade em determinados momentos da minha vida académica, enfim, de professora e de investigadora, porque estava um bocadinho sozinha em determinados meios a dizer que gostava dos livros da Agostina, concretamente daquele que vos falei dos Meninos de Ouro, que é um livro de uma polémica infinita, porque é um livro que Agostina assintosamente publica no início dos anos 80, e o tema do livro é, embora efabulado, evidentemente, o protagonista é Francisco Sá Carneiro, que tinha, há poucos anos, há 3 anos, tinha morrido num acidente de avião, o célebre Cessna. Portanto, ela faz um livro que tem os ingredientes todos do romance histórico, e o romance histórico já é um problema, mesmo que seja sobre Napoleão Bonaparte ou sobre o Adriano, o imperador romano, que também sempre tudo cobrar, mas afinal o que é ficção e o que é realidade e o que é que não sei o quê. E a Agostina faz um romance que tem como tema personagens que colam absolutamente àquela geração, colam ao Campo Alegre aqui do Porto. Há imensas referências que depois nos colocam perante pessoas que nós até achamos que sabemos quem são, como por exemplo a Sofia de Melo Breiner, que a certa altura é tratada por a Luísa Camões, que tinha a mania de escrever poemas. E que era prima de um outro, que é o personagem mais negativo do livro, que é considerado o mal da fita absoluto, que é o tal Lombriga, que ela chama de Lombriga, e que é tão só o Rubenal Nacionalitão, o primo da Sofia. Portanto, a Agostina dá cabo de imensa gente, no sentido de dá cabo como? Ela não dá cabo de ninguém, basta que a personagem do livro morre de ataque cardíaco. Portanto, não é. Vai você dizer, não é nada, porque um homem morreu num desastre de avião, não é o mesmo. Não. A questão é que, mas quantos Napoleões é que nós temos na literatura? Quantos Júlio César, o Júlio César do Shakespeare é mesmo o Júlio César, como é, não é? Portanto, o que está ali interrogado é também o que é ficção, o que é que não é, o que é romance histórico, mas o romance histórico a quente põe em causa a própria história, não é? Que não é normalmente escrita a quente. E, portanto, isto para vos dizer, ela criou aqui uma série mas eu devo dizer que a sensação que tive sempre foi que ela gostava. Ela gostava de incendiar. Quando ela, a certa altura, diz as mulheres são todas umas vadias. Ela disse isto numa entrevista. Ela é o quê? Extraterrestre? Se as mulheres são todas uma vadia, todas umas vadias. Ela também. Certo? O que é a Agostina? Com certeza, diz-me ela, sim, pois, acho que escolhem ser ou não ser. Somos todos. Então, arrumou-me e eu fiquei arrumada. Ou seja, há ali uma intenção clara, não é por não querer, uma intenção clara de fazer uma afirmação de determinados valores, de que eu destaco aquela palavra que ela diz é uma disciplina.
E é a moral e os bons costumes são uma disciplina e fazem-se, cumprem-se por elegância e por bom gosto, da mesma maneira que se guardam as toalhas da avó e da mesma maneira que se mantém. Portanto, há aqui que se cultivam as geresianas ou as roseiras ou as magnólias. Há e não se trata de termos que concordar ou não concordar. Eu diria que temos que ouvir. Temos que ler, temos que ouvir aquela voz. Mas temos que concordar com quem? Nós não temos que concordar, nós não estamos perante, e é esse essa penso que é um dos grandes problemas da leitura da Agostina e de que eu acho que ela se ria um bocado. Ela dizia coisas que surpreendiam e ninguém estava à espera que uma pessoa conservadora dissesse tivesse casado por procuração com um marido que escolheu, como toda a gente sabe essa história, assumir, enfim, escolheu a partir de um grupo e tal, que funcionou digamos, como um casal que se manteve numa cumplicidade enorme. Acho que tinha um grande desaguisado a propósito do arroz de sardinhas. Acho que ela não gostava. Ela não gostava do arroz de sardinha. E o marido gostava muito. Quando ela ia para fora, para os congressos, ele então vingava-se e podia ser. Isto são histórias, são coisas que valem o que valem. Mas isto para dizer que uma mulher que naquela altura, em Coimbra, resolve pôr o anúncio no jornal, que está publicado, que para fins matrimoniais quer conhecer pessoa respeitável e culturalmente capaz, porque ela dizia que à volta dela só tinha patetas e não queria dar daquilo. E foram três que responderam. E foram três que responderam, exatamente. E, portanto, foi um casamento assim. Ainda qualquer pulsa, não, é muito mais assumido. E isto, quando se soube esta história, assim, mas o que é que está aqui que, não é? Quando nós pensamos, uma pessoa muito rígida, que costuma. Há aqui, quando ela diz que a alma é um vício, diz isso na Fanion, ou seja, é preciso ouvir. E não tem que se concordar, pois, com certeza. Eu não casava com a Agostina Bessa Luís. Não seria uma rebelde contida, ela? Eu acho que ela era mesmo rebelde. Acho que era mesmo rebelde. Só que tinha um tipo de rebeldia que não estava imediatamente associado à postura da rebeldia, nomeadamente da minha geração, que aparecia a dizer coisas e quando ela dizia aquelas frases, até nos punha os cabelos em pé. Contudo, e dizia coisa, eu lembro quando foi nomeada diretora do Teatro Nacional, Dona Maria, em Lisboa, em 90, exatamente, em uma entrevista que na altura deu já, não sei a que jornal, JL talvez, diz, acho que foi o canal de televisão, chegou a perguntar, mas então, ora cá estou eu sentada à mesa do orçamento. Aquilo encerrava toda uma compreensão de que estava à mesa do orçamento e que não era, e encerrava logo uma ironia imensa sobre o que, aliás, como depois se veio a verificar, passado pouco tempo, acabou por vir embora. Mas, por exemplo, as personagens que ela cria, com quem trabalha, cria e trabalha, como é o caso, por exemplo, de Garrett, que é uma das personagens que ela trabalha bastante, como escritor. Ela fala de um homem da Garrett fraco, frágil, de quem ela diz que até tinha chumaços na alma, não tinha só chumaços aqui nas perninhas para parecer que ele era um bocado absurdo e tinha que disfarçar aquilo e tal. Ela diz, mas esse tinha chumaços na alma, mas ao mesmo tempo, não, sobre Garrett, eu acho que há uma aceitação profunda das fraquezas humanas. Por isso é que eu falei há bocado de Dostoiévski, que é muitas vezes aproximado da Agostina. Ela dizia isso. Há uma aceitação profunda da nossa fraqueza humana. E, portanto, essa aceitação implica poder dizer estas coisas. Acho que devemos ouvi-la, devemos lê-la, devemos ouvi-la. Os tempos estão de feição, não porque se faça daquilo nenhum programa político nem moral, mas para que se perceba a voz antiga que ali está e que afinal então rebelde em relação à formatação, da categorização das personagens, categorização do bem e do mal, dá a volta, aquilo dá tudo a volta, mas se calhar temos que... haverá um tempo da Agostina e eu acho que esse tempo está muito bem capturado.
que é o papel da fotografia, não é? É capturar um instante, mas capturou esse instante e deu-lhe cronos, não é? Não lhe deu só kairos, deu-lhe cronos, deu-lhe cronologia, e eu acho que isso que é muito bonito. Não tem mais nada porque não sou eu.